Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal MP Palavras, Pregações Bíblicas. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo. E desde já eu quero agradecer os inscritos do canal. Quero agradecer a todos que estão deixando os seus comentários. Na medida do possível eu vou estar respondendo a todos. Amém? E quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor me concede de trazer a poderosa Palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje que eu trago ao vosso coração é calúnia, ferramenta do mal. Nós vamos aqui falar um pouco sobre este tema, sobre este assunto, e eu quero destrinchar um pouco este assunto. Vamos ler a Palavra de Deus que se encontra no livro de Levíticos, vamos ler Levíticos capítulo de número 19 e o versículo de número 16. Diz assim a Palavra de Deus: não espalhem calúnia no meio do meu povo, não sejam neutros quanto a vida de seu vizinho estiver em risco, eu sou Adonai. Preste bem atenção. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, que Deus, Ele não quer que espalhamos calúnias no meio do seu povo. Deus, Ele odeia quando uma pessoa levanta calúnia no meio do seu povo. A palavra de Deus, ela é muito aqui enfática em dizer que a calúnia, ela não é um atributo da parte de Deus. A calúnia, ela não é uma orientação bíblica para aqueles que são de fato filhos de Deus. Então, pois bem, o que significa a palavra calúnia? Escute, em primeiro lugar, calúnia significa mentira. Ou seja, é quando alguém começa a mentir sobre um fato ou sobre algo, sobre uma pessoa, com o intuito de prejudicar ou destruir a vida desta pessoa. Em segundo, a calúnia também significa lorota, ou seja, veja que uma coisa está ligada à outra. Em terceiro, a calúnia significa invenção, ou seja, não é algo verdadeiro, não é algo real, é algo inventado. Em terceiro, em quarto, melhor dizendo, o que significa a palavra calúnia? Significa acusar alguém publicamente de algo. Então escute, veja que Deus, Ele não manda ninguém fazer isto. Deus, Ele é contra a calúnia. Deus, Ele é contra esse tipo de ato. A palavra de Deus diz no versículo 16 do livro de Levíticos: não espalhem calúnias no meio do meu povo. Aleluia, glória a Deus. E em quinto lugar, calúnia significa informações falsas sobre alguém. Então nós vemos e entendemos que Deus, Ele não se agrada de quando alguém levanta uma calúnia, de quando alguém levanta uma mentira, de quando alguém inventa alguma coisa sobre outra pessoa. Por quê? Porque isso não faz parte do Espírito de Deus, isto não faz parte da natureza de Deus, isso não faz parte dos atributos de Deus. Muito pelo contrário, os atributos de Deus nos levam a amar a pessoa, os atributos de Deus nos levam a orar pela pessoa, os atributos de Deus nos levam a mortificar a nossa carne.
Aleluia, a mortificar esse desejo desenfreado que muitas vezes nós temos de querer prejudicar alguém, de querer fazer um mal para alguém, de querer ver com que outra pessoa se dê mal. Então escute, a calúnia, ela não faz parte da natureza de Deus. A calúnia é algo mal. A calúnia, ela faz parte de uma natureza humana decaída, depravada. Todos aqueles que se colocam nas mãos de Satanás para ser uma ferramenta do mal, para levantar calúnia, embora sejam crentes, estão sendo ferramentas do diabo, estão sendo ferramentas de Satanás. A palavra de Deus, ela expressamente, ela condena este ato no meio do povo de Deus. Deus, ele não se agrada dos caluniadores. Deus não se compraz dos caluniadores. Deus, ele não está com os caluniadores. E por quê? Porque todo caluniador, ele tem como foco a destruição da pessoa. Todo caluniador, ele tem como foco a ruína da pessoa. Todo caluniador, ele tem como foco a destruição ou a morte daquela pessoa. E eu quero aqui falar um motivo que é o principal de todos, que levam um crente, um irmão, um primo, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um filho, um genro, uma nora, a levantar calúnia contra alguém. E este motivo se chama inveja. A inveja, ela é o fator principal. A inveja é aquela máquina do mal que leva a pessoa a cometer este crime, a cometer este pecado chamado calúnia. E para que salientar o assunto, nós sabemos que a calúnia, além de ser condenável pela palavra de Deus, além de ser condenada pela Bíblia, calúnia também é crime caluniar, é crime levantar falsas acusações contra alguém. Aleluia. E para nós aqui continuarmos, eu quero dizer o seguinte: toda pessoa que levanta calúnia contra alguém é uma pessoa que está morta por dentro, porque alguém que tem amor pelo seu semelhante, pelo seu próximo, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu patrão, seja lá por quem for, alguém que tem amor jamais levantará calúnia contra outra pessoa. Deus não se agrada de caluniadores. Deus é contra os caluniadores. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o que a calúnia traz? Em primeiro, a calúnia traz uma perda de credibilidade. Quando alguém levanta calúnia, fala mal, inventa algo de uma pessoa e espalha, essa pessoa que está sendo a vítima da calúnia, ela começa a perder a credibilidade dos demais. Em segundo, ela perde a moral. Ela perde a moral. O caluniador, é isso que ele deseja, que ninguém acredite mais nessa pessoa e que essa pessoa perca a moral. E em terceiro, o caluniador, ele quer manchar o caráter daquela pessoa. Ele quer destruir o caráter daquela pessoa. E a calúnia gera isto, gera falta de credibilidade, faz perder a moral e faz manchar o caráter da pessoa. Em quarto lugar, a calúnia também destrói a família. A calúnia destrói a família. Muitas famílias foram destruídas por causa de calúnia. E um outro ponto, a calúnia destrói amizades, a calúnia destrói o trabalho, a calúnia destrói relacionamentos e, para piorar, a calúnia leva à morte. Muitas pessoas já tiraram a sua vida, se suicidaram por causa da calúnia. Aleluia, glória a Deus. E como que Deus, muitas vezes, ele age quando isto acontece na vida de um dos seus filhos? Em primeiro lugar, o que a gente pode perceber já na nossa vida mesmo,
é que a calúnia, quando Deus a permite, ela também trabalha muitas vezes no nosso coração. Às vezes Deus permite certas coisas para moldar também o nosso coração. Mas agora escute, permissão não é vontade. Quando Deus permite, não é Deus que está fazendo. Não. Negativo. Aleluia. Porque Deus permite muitas coisas no mundo. E nem por isso é Deus que está agindo. Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. O ser humano age com seu livre-arbítrio. Aleluia. E isso muitas vezes acaba nos atingindo, mas como a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então mesmo que seja algo negativo, se nós tivermos estrutura, se nós tivermos enraizados em Deus, algum bem ainda nos trará. Mas agora, Deus, ele também age contra os caluniadores. Deus fere os caluniadores. Eu já vi muitas pessoas que levantaram calúnias serem atingidas pela mão de Deus, ou seja, Deus cobrar dessas pessoas. É claro que muitas pessoas, quando se arrependem do mal, quando confessam aquele mal, quando pedem perdão, Deus também as perdoa. Mas quando o caluniador, ele não se arrepende, ele quer ver o mal daquela pessoa, ele quer ver a destruição daquela pessoa, ele tem inveja daquela pessoa, com certeza Deus irá julgar aquele caluniador. Escute uma coisa, como que Deus vai julgar esse caluniador? Por uma lei que Deus criou. Deus estabeleceu uma lei no universo, uma lei nesse mundo. Qual é essa lei, pregador? É a lei da semeadura. O caluniador está plantando a calúnia e com certeza ele vai também colher dela, vai colher estes frutos, porque disto ninguém escapa. Então veja que Deus, ele não se agrada de quem levanta calúnia no meio do povo de Deus. Vigie com as tuas palavras, vigie com a inclinação do teu coração, vigie com a maldade que muitas vezes permeia a tua alma. E quando você ouvir alguma coisa de alguém, repreenda, não aceite, porque em primeiro lugar, quando alguém está errado, devemos orar e não também sair falando. E como que nós vamos ter a certeza que um fato é real se nós não vimos? Nós não estávamos juntos, não estávamos presentes. Aleluia, glória a Deus. Então vigie, muito cuidado, não seja um caluniador e não espalhe a calúnia daquele que a começou a semear. Eu quero ler aqui rapidamente uma palavra que está no livro de Provérbios. Escute, Provérbios capítulo 16 e versículo de número 28, e eu já vou estar encerrando esse vídeo. Diz assim: o fraudulento causa dissensão e o caluniador pode separar até os amigos mais chegados. Veja, o caluniador pode separar os amigos mais chegados. Escute, a palavra de Deus também diz em Mateus, no capítulo 5 e versículo 11, diz assim: quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês, pelo fato de me seguirem. Alegre-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa nos céus. Deus aqui nos conforta dizendo que quando formos caluniados pelo reino de Deus, por Cristo, é para nós ficarmos felizes e alegres, porque grande é o nosso galardão nos céus. Aleluia. E eu deixo esta palavra de Deus ao teu coração. Se você está sendo alvo de calúnia, descanse em Deus, coloque nas mãos de Deus e fique alegre, porque grande é o teu galardão nos céus. E se o caluniador não se arrepender,
a mão de Deus cairá sobre ele. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E que essa palavra de Deus ela possa mudar corações, possa fortalecer a tua vida e que sirva de alerta para os caluniadores. Cuidado, Deus está vendo.